World of Tanks, o Mundo dos Tanques, é um jogo online meio arcade onde você pode controlar tanques e lutar em diversos mapas. Apesar do foco principal ser a Segunda Guerra Mundial, você também pode controlar tanques da Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras, da já mencionada Segunda Guerra Mundial e até mesmo da Guerra Fria. Existem diferentes modos de jogo, inclusive missões pessoais e campanhas que dão recompensas. Você também pode participar de torneios e também de desafios. Na loja você pode encontrar loot boxes, um plano premium para a sua conta, tanques premiums, tanques de colecionador, pinturas, decalques, acessórios e camuflagens. Com a exceção dos equipamentos, dos consumíveis, das diretrizes e reservas pessoais, tudo isso é comprado com crédito premium que é chamado de ouro. As moedas de ouro são compradas com dinheiro de verdade, enquanto as moedas de prata são recebidas como resultado de partidas, recompensas de missões, dentre outras coisas. Mas você também pode trocar moedas de ouro por moedas de prata. O plano premium de conta garante um bônus no resultado de batalhas, o que é útil para quem tem um tanque de alto custo, pois o reparo de danos do tanque custa moedas de prata. O mesmo vale para o recarregamento. Você também ganha estrelas de prata, que são úteis para pesquisar novos módulos ou tanques novos. Quando todos os módulos são pesquisados, o tanque adquire o status de elite e o jogador passa a ganhar estrelas douradas. Essas estrelas podem ser usadas para acelerar o treinamento da tripulação ou para inteirar nas pesquisas em caso de falta de estrelas de prata. As estrelas de prata e as estrelas douradas são chamadas de pontos de experiência e pontos de experiência livre, respectivamente. Por último, temos os pontos de recompensa, esses que se parecem com notas. Você pode comprar alguns tanques e equipamentos com eles, assim como também as diretrizes e mudanças estéticas. Ganhar esses pontos depende se seu tanque é de nível 10 ou de nível 11. Se o tanque for Premium, o nível mínimo é 9. Você também pode escolher tanques de um total de 11 países. Você também pode escolher entre 5 categorias: artilharia autopropulsada, caça-tanques, tanque pesado, tanque médio e tanque leve. Após escolher o tanque, você pode adicionar equipamentos de diversos tipos, consumíveis relativamente baratos e melhorias caras, mas que alteram significativamente o tanque. Tanques de nível 11 também podem receber melhorias, inclusive pesquisa de módulos. Algumas delas são exclusivas. Esses módulos não são módulos comuns, mas módulos na categoria Upgrades. Uma das principais diferenças em relação ao seu maior concorrente, o War Thunder, é que os tanques têm uma barra de vida ao invés de danos realistas. Você não precisa acertar componentes vitais para destruir um tanque, pois qualquer região, quando perfurada, faz o tanque perder HP. Isso dá um aspecto arcade no jogo e quebra um pouco da imersão. Mas a otimização é muito boa. Vocês estão vendo o jogo rodar numa GTX 650 de apenas 1 GB e o Intel Core i5 de terceira geração. O jogo roda de maneira fluida e poderia fazer até mais do que 60 FPS se não fosse o V-Sync, que eu ativei para a estabilidade. Os únicos momentos em que o PC engasga são na garagem, mas são momentos aceitáveis. No entanto, não é porque um jogo roda bem que quer dizer que necessariamente vale a pena jogar. Outra crítica que tenho é a dependência do comandante do tanque para enxergar o inimigo. Em outras palavras, a detecção não depende dos seus olhos, mas sim das propriedades do seu tanque e do treinamento do seu comandante. Se você estiver enxergando o tanque inimigo com os seus próprios olhos, ele pode simplesmente desaparecer na sua frente só porque o seu comandante não enxerga mais. Sumiu! Por outro lado, você é notificado quando o inimigo te detecta. Mesmo quando você não o detecta primeiro, antigamente, isso só acontecia quando um dos membros da tripulação finalizava o treinamento do sexto sentido, mas agora esse recurso já vem liberado para todos. A sensação de jogar World of Tanks é como estar jogando um jogo que parece sério, mas que no fim das contas é só mais um arcade. Ele tem gráficos realistas, principalmente quando se tem uma GPU potente, tem um som de cinema. Målet nedkämpat.
tem uma apresentação como se fosse um rival de Battlefield, mas tem uma gameplay muito arcade e um sistema de recompensas cada vez mais pay to win. Os gastos em reparos superam a arrecadação por batalha, e isso fica cada vez mais evidente quando você usa um tanque cada vez mais avançado. Esse print que você está vendo é do jogador Marek09-127, de 29 de janeiro de 2026. Essa batalha de nível 11 teve um prejuízo de 47 mil moedas de prata, apesar da arrecadação ter sido 130 mil. E se não fosse o plano Premium, o prejuízo seria de 91 mil. Outro print, dessa vez de Code V-Self Dolphin, mostra o resultado de uma batalha de nível 10 que aconteceu em 25 de janeiro de 2026. E como pode ver, um prejuízo de 35 mil com conta Premium, que seria 78 mil se não fosse o plano Premium. Mesmo com uma arrecadação de 180 mil. Em alguns casos, você pode até conseguir ganhos em níveis altos, mas somente com planos Premium, ou evitando gastar munições caras. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu parei de jogar no nível 9 porque estava inviável jogar sem pagar um plano Premium. Pior ainda era quando meu tanque era destruído ou quando minha equipe era derrotada. Esses prints que você viu são de partidas vitoriosas e sem destruição total do tanque, e mesmo assim, dificilmente se consegue ganhos. Você pode até evitar os níveis altos e permanecer no máximo no nível 7, mas a desvantagem em fazer isso é ter que enfrentar tanques de nível superior, podendo-se até 2 de diferença. Então, se você permanece no nível 7, você enfrenta tanques de nível 9. Se escolhe o 6, então você enfrenta tanques de até nível 8, e assim por diante. Quanto maior o nível do tanque, mais ele tende a ter maior poder de fogo, blindagem mais resistente, um campo de visão maior para o comandante, mais HP e etc. Em nem todas as partidas você terá o tanque de nível mais baixo, mas isso não acontece se você tiver um tanque de nível 11, e mesmo quando você enfrenta um tanque de nível equivalente ao do seu, você ainda assim pode estar em desvantagem se o outro jogador for um Gold Spammer. Esse é o tipo de jogador que só usa munição premium nas partidas, e consegue essa munição porque gasta dinheiro de verdade no jogo. O que deveria ser um jogo grátis, somente para entreter, acaba sendo um pagou-ganhou, por causa de sua economia dependente de dinheiro real e de seus jogadores que a sustentam.